Quando a gente ouve aí esse pronunciamento do governador Romeu Zema, é que aumenta ainda mais a nossa preocupação aqui com a nossa região. O que tem acontecido, gente, em grande parte do estado de Minas Gerais? O governo, lá no começo, adotou as suas medidas, implantou as ações que eram necessárias. O governo federal enviou recursos emergenciais para enfrentamento da Covid-19, mas, infelizmente, em vários municípios de todo o país e também do nosso estado, muitos prefeitos não fizeram o dever de casa. Sentaram no dinheiro, não investiram no que deveriam investir e não colocaram as ações emergenciais que tinham que ser implantadas a tempo e a hora para evitar isso que nós estamos vendo agora. Muitos municípios, inclusive, só estão aderindo o programa depois que tudo desandou, depois que a coisa complicou. Eu até quero fazer aqui uma correção, porque eu disse que o Minas Consciente tinha sido lançado há quase 90 dias, até de acordo com a nota que foi divulgada pela entidade de classes. E eu errei, não foi há quase 90 dias, na verdade. Foi há mais de 40 dias, algo em torno de 50 dias para ser mais exato. Mas o grande problema é, se os municípios tivessem aderido lá no começo, implementado as medidas de ação determinadas pelo governo do estado, se preocupado com a atenção básica, com as barreiras de contenção da disseminação da doença, investido os recursos em hospital de campanha, em aumento de leitos de UTI, em aumento de leitos de enfermaria, em testes para saber como estão os nossos pacientes, como estão as pessoas que foram testadas, quantos eram naquela época os casos positivos, quantos eram os casos suspeitos e, o mais importante, o monitoramento correto desses pacientes para impedir que muitos deles, suspeitos ou contaminados, continuassem circulando normalmente pelas ruas da cidade. Eu sei de casos de paciente em Teófilo Otoni que passou pela Covid-19 e nunca recebeu uma ligação de monitoramento, mesmo tendo feito teste e dado positivo para a doença. Sei de pacientes aqui, por exemplo, que receberam ligação de número não identificado, de número privado. Como é que você vai monitorar a saúde de alguém ligando para uma pessoa de um número privado, em que você não sabe nem quem é que está do outro lado da linha, se é alguém da saúde ou se não é, você não tem aquele número, não tem a informação correta de quem está falando. Então, são coisas que a gente cobra e que a gente fala que tem complicado e agravado muito mais essa situação. Aí a gente pega, em contrapartida, outros municípios que não aderiram ao programa Minas Consciente, mas que adotaram lá no começo as medidas necessárias para a contenção da doença, fizeram centros específicos para a entrada e acolhimento de pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19 para evitar que os casos de contaminação se espalhassem em toda a rede pública de saúde. É o caso do município de Coronel Fabriciano, até hoje com um único óbito registrado até agora, e que o prefeito deu aqui uma verdadeira aula. O que ele fez? Cuidou de cardiopatas, cuidou de pacientes com hipertensão, com diabetes, ampliou as unidades básicas de saúde, ampliou os PSFs, fez monitoramento e isolamento correto, como deveria ter sido feito dos pacientes contaminados, e hoje está numa situação tranquila, com o comércio aberto e funcionando até quase às 10 horas da noite. Estendeu o horário, inclusive, para evitar aglomeração. Está livre de que venha a crescer os casos de contaminação? Não está, até porque ele está numa região que hoje é o epicentro da doença. Mas até agora a economia da cidade dele funcionou e ele salvou vidas do mesmo jeito, sem necessidade de sacrificar a economia e sem necessidade de colocar em risco a saúde e a vida da população. Eu estou aguardando aqui um contato com o doutor Luiz Felipe Caran, que é hoje o secretário de saúde lá de Vespasiano,
e ficou de conceder uma entrevista ao vivo. Vespasiano tem quase 150 mil habitantes. É cidade polo como Teófilo Otoni. E hoje, até hoje, tem um único óbito registrado. Né? Infelizmente tem um, porque não era para ter ninguém. Né? A gente torce para que ninguém morra, perca a vida por causa dessa doença. Mas mostra a diferença de ação, de competência e de qualidade do trabalho realizado por alguns prefeitos, por alguns municípios, por alguns gestores da questão da saúde em relação ao que nós estamos vivendo aqui na nossa região. Se concentraram apenas, né, em fechamento de estabelecimento comercial e, na grande maioria dos casos, sem a devida fiscalização e a correta fiscalização, e não se preocuparam em cumprir o dever de casa, preparar a rede, aumentar os combates nas unidades básicas de saúde, né? Ter um monitoramento eficiente de quem realmente estava suspeito ou contaminado pela doença, evitar que essas pessoas fossem para a rua. É questão de consciência do cidadão, concordo. É questão de consciência do cidadão. Mas, infelizmente, nós temos aqueles que não respeitam. E se você não tiver um isolamento, um monitoramento acompanhado diariamente, muita gente vai sair daquilo que considera o isolamento e vai para as vias públicas. É triste, mas é uma realidade. Então, o que a gente questiona é isso. Por que será que em algumas cidades dá tão certo e em outras dá tão errado? Será que a culpa é só da população? Será que a culpa é só da economia? Será que a culpa é só dos estabelecimentos comerciais? Ou faltou iniciativa dos gestores? E eu não estou falando só de Teófilo Otoni, não, gente. Eu estou fazendo um apanhado do Brasil inteiro. Porque isso está numa região, em todo o país, está em todo o país, está espalhado por todo o país, e tem regiões que estão mais críticas do que a outra. Aí você vai em algumas regiões que estão críticas, que os caras usaram dinheiro mandado pelo governo para comprar respirador, pagando 4, 5, 6 vezes mais do que valia o aparelho, comprando respirador em adega de vinho. Então, isso é preocupação com a vida, isso é preocupação com a saúde. Aproveitaram a epidemia para falar, não, agora nós vamos aliviar os cofres dos municípios aqui, vamos preparar para outras coisas. E não se prepararam para uma coisa extremamente grave que desde o ano passado, desde janeiro, todo mundo já sabia que ia explodir. Prefeitos pelo Brasil afora, realizando carnaval, realizando festas, quando sabia que o vírus já estava circulando. Não pararam com essas festas, continuaram com tudo acontecendo do mesmo jeito, eventos grandes acontecendo em tudo quanto é cidade do nosso país, do nosso estado também. E aí agora vem responsabilizar o quê? A economia e jogar nas costas da população? É até uma falta de respeito, isso com a sociedade. Não é uma questão de política, nem de politicagem, isso é uma falta de respeito. Isso é brincar com a vida do ser humano, é brincar com a vida e com a saúde do ser humano. O dinheiro veio para a Covid-19, veio para a Covid-19. Então o que é essencial na Covid-19? Vamos ver o que é essencial. Definir, chamar quem entende de saúde, fazer uma grande rede, né, unir os municípios no entorno e distribuir o recurso com aquilo que é essencial, que é primordial para combater a doença. Aí não, ficaram no negócio, vamos fechar comércio, achando que fechar comércio ia resolver problema. Tá aí, 90 dias de comércio fechado, aqui em Teófilo Otoni agora especificamente, 600 casos, 23 mortos. Do que resolveu? E por que não resolveu? Porque não adianta só fechar comércio. Tem que fechar comércio, mas tem que investir na atenção básica, tem que fechar comércio, mas tem que investir na barreira sanitária, ou tinha que investir, porque barreira sanitária agora só está servindo para dar emprego para coordenador, ganhar um salário de não sei quanto. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Para que barreira sanitária agora? O vírus está dentro da cidade, circulando para tudo quanto é lugar. Lá naquela época em que o governo do estado fechou lá, impediu a entrada de ônibus de outros estados em Minas Gerais, né? Fez uma série de coisas, queria impedir a entrada de trens. Os prefeitos deviam ter feito a mesma coisa. Olha, o ônibus vindo dessa região endêmica, o passageiro tem direito de entrar? Tem, mas tinha que estar lá com o cara já aferindo a temperatura, fazendo o exame, fazer a barreira sanitária. Lá no começo,
Porque depois que o vírus está comunitário, está dentro da cidade, está sendo transmitido agora dentro das próprias casas, pouco importa quem está vindo de fora ou quem está saindo da cidade. Aliás, ninguém nem está querendo vir de fora para cá, não, gente. Hoje é o contrário. Hoje não é a prefeitura que tem que barrar ninguém de barreira sanitária, não. É o povo de fora que não quer vir para cá. Porque nós estamos no epicentro da coisa. Então, são coisas que a gente coloca aqui e que tem que ter a reflexão e tem que ter humildade de reconhecer, olha, nós erramos em alguns planejamentos. Dá tempo de refazer? Dá. As informações já são tristes, já são trágicas. Nós já temos 23 famílias chorando a morte dos seus entes queridos. Temos 600 pessoas contaminadas. Graças a Deus temos mais da metade dessas pessoas curadas. Dá para fazer? Dá para fazer. Aí tem uma reunião na segunda-feira. Prefeitos me ligaram ontem e disseram o seguinte, que estão dispostos a aderir também o programa Minas Consciente, fechar o comércio nas suas cidades, atender às exigências do Minas Conscientes, desde que a administração da macro-região, a prefeitura aqui de Teófilo, que é quem coordena a macro, entregue as ações de combate à Covid-19 para o Estado. Para que o Estado possa tomar conta. Por quê? Porque aí não vai ficar um prefeito responsabilizando o outro, aí não vai ficar um pré-candidato querendo fazer campanha e se promover às custas do prefeito, dizendo que ele está fazendo tudo errado, nem vai ficar o próprio prefeito preocupado em fazer alguma coisa que vai ser impopular, porque ele tem que concorrer depois à reeleição. É isso. Não só da prefeitura de Teófilo Otoni, das cidades também. Das cidades vizinhas também. Então, se o Estado assumir a situação de gerenciamento macro-regional da crise, será um ganho no aspecto de saúde para a nossa cidade e para a nossa região. Agora, é preciso ter humildade, é preciso reconhecer que sozinhos nós não vamos dar conta. Sozinhos a coisa não vai acontecer, porque para todas as ações principais de enfrentamento da Covid-19, gente, nós precisamos das mãos do governo. Se o governo do estado não estender as mãos, não tem respirador. Se o governo do estado não estender as mãos, não tem novos leitos de UTI. Se o governo do estado não estender as mãos, não tem teste rápido, não tem uma série de coisas que são fundamentais. Ontem, a boa notícia é que finalmente 4 novos leitos de UTI foram colocados à disposição da população de Teófilo Otoni pelo Hospital Santa Rosália. Esses sim são leitos adicionais, porque os demais eram leitos remanejados de todas as unidades de saúde. Esses aí são leitos novos. E a expectativa é que entregue mais 6 até a próxima segunda-feira, com o hospital totalizando 10 leitos de UTI.